Pronto, agora foi. Muito bem, meus caros. Nós temos aqui, então, né, o início da disciplina, análise do ciclo de vida. E antes disso, isso aqui é o sumário da aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho do que é análise do ciclo de vida. Eu gostaria que vocês já saíssem dessa aula já com a ideia, pelo menos, tateada, né? Os aspectos históricos, da onde que saiu essa ideia, para onde que nós vamos caminhar, quais são as fases de uma ACV. Nos próximos mês e meio a gente vai passar etapa por etapa. Eu vou dar um exemplo aqui, só para mostrar para vocês como isso daí tem sido utilizado hoje em dia. E finalizamos com um exercício bem simplesinho, mas para vocês captarem aí o espírito da ACV. Ok? Bom, vamos supor que vocês, né, estão aqui, uns de barba, outros sem barba. Vocês têm... Isso daqui é uma situação corriqueira, né, que nós passamos por ela várias vezes durante o dia. A escolha de algo, de algum produto, para você usar, ou para você consumir, ou para você comprar. Então, esse cliente, ele está diante de dois produtos. Duas garrafas aí de cerveja, sei lá o quê, né? Refrigerante. O produto A e o produto B, né? E nós temos aqui, supondo que eles tenham o mesmo volume, né? E eles tenham a mesma função, ou seja, os dois são refrigerantes, né? Os dois são cerveja ou vinho. Para vinho tá muito barato, né? E aqui nós temos o preço. É exatamente essa realidade que vocês encontram quando vão no supermercado. Qual dos dois vocês escolheriam? A partir disso daqui, vocês já escolhem ou não? Vocês gostariam de perguntar algo mais ou de verificar alguma outra informação? Normalmente, eu escolho o mais barato. Não é só você. Alguém escolheria alguma outra cor, o mais caro em alguma condição, enfim? Não? Talvez o mais caro tenha uma preocupação ambiental, algo assim, não sei. Algo que justifique, né? Toda vez que é algo mais caro, poxa, mas peraí, por que é mais caro? Mas assim, de maneira geral, a escolha é pelo produto mais barato. Poxa, dois produtos têm a mesma função, entenda, a mesma finalidade, eu vou no mais barato. Isso daí é como funciona o mercado, digamos assim. Agora, se eu começar a adicionar algumas informações e informar o consumidor ou o cliente sobre essas informações. No produto A, eu gasto 4 litros de água para produzi-lo. Ele está no rótulo. No produto B, eu gasto apenas 1,8 litros de água para produzi-lo. Isso muda a escolha de alguém aí? Ou mantém a escolha? Isso mantém a escolha de vocês? Mantém? Nós temos... Eu fico no mais barato, quer dizer, ainda não. Sim, fica no mais barato ainda, beleza. Então mantém a escolha. E outra coisa, é um produto que ele consome menos água para ser produzido. Não sei se isso daí a gente já pode levar para um patamar de impactos ambientais. Mas deixa eu colocar mais uma informação. Esse produto A, e agora as informações estão completas, ele é mais caro, ele consome mais água para ser produzido, só que no seu processo produtivo ele emite meio quilo de CO2 para a atmosfera. No produto B, ele consome menos água para ser produzido, mas o empreendedor, o produtor do produto D, ele tem uma preocupação ambiental, não tem nenhuma preocupação ambiental e o processo dele emite bastante gás de efeito estufa para a atmosfera. Sejam bem sinceros comigo, né? Olhem aí para a câmera da verdade. Esse tipo de informação muda a escolha de vocês ou mesmo assim vocês vão para o mais barato? Professor,
Eu acho que, levando em consideração que no rótulo do alimento, no supermercado, essas informações de CO2 a gente não consegue encontrar, seria uma coisa que a gente teria que levar muito a fundo, tipo, entrar com o saque da empresa, perguntar como que é feito, para saber se vale a pena ou não. Então, eu acho que pelo cotidiano, levando eu, no meu caso, não teria esse trabalho, então eu continuaria com o mais barato. Perfeito, perfeito, Raine. Excelente colocação. A comunicação de aspectos e impactos ambientais, mesmo que existam rótulos, ela é uma coisa que já está consolidada, mas ela precisa de se desenvolver ainda mais. Alguém ficaria, nossa, esse aqui emite menos gás de efeito estufa, eu vou atrás desse daqui. Alguém mudaria a escolha ou ainda ficaria no mais barato? Professor, eu acho que uma pessoa que tem uma formação assim mais educação ambiental, ela mudaria, mas uma pessoa normal, assim, comum, que não tem muita educação, não sabe muito sobre essas coisas, continua no mais barato. Então, mas excelente colocação, Kevin, mas veja bem, aqui em cima você tem um produto que ele emite menos gases de efeito estufa na sua produção, só que ele consome mais água. Será que essa percepção ela não mudaria se esse produto ele é produzido numa região árida? Talvez naquela região o aspecto ambiental associado ao uso de água para o produto seja muito mais importante que as emissões de CO2. Compreendeu? Deu para... Então, assim, não existe resposta certa ou errada, mas esse exemplozinho bobo aqui é exatamente o contexto sob o qual, ou diante do qual, a análise do ciclo de vida ela tem sido consolidada e é onde ela está hoje. Trazer informações ao nível do cliente, ao nível do indivíduo, de aspectos e impactos ambientais associados ao longo do processo produtivo, do ciclo de vida daquele determinado produto. E de posse dessas informações, influenciar, de forma regulatória ou não, no consumidor. Quando eu falo influenciar no consumidor, é o seguinte: mesmo que essas informações estejam no rótulo ou não, esse daqui é o mais barato. E vamos ser sinceros, a tendência é que esse estudante aqui, ele pegue o mais barato. Quanto mais pessoa pegar o mais barato, quanto mais produto B é produzido, mais emissão se dá na atmosfera. Então, a análise do ciclo de vida é justamente a contabilização desses fluxos de massa e energia associados a aspectos e impactos ambientais. Sabendo disso, você consegue influenciar, ou pelo menos tenta influenciar através da comunicação, a escolha desse consumidor. Agora, a tomada de decisão, que é uma coisa diária e muito comum, ela passa por várias perspectivas, né? Nós estávamos discutindo aqui apenas essa primeira, a perspectiva do consumidor. Então, vocês fizeram levantamentos bem interessantes. Olha, é mais barato, se eu tiver informação, ou se eu tiver a condição cognitiva de entender a informação, né, eu escolho isso, eu escolho aquilo. Mas hoje, a análise de ciclo de vida, ela também está entrando muito na perspectiva do empreendedor. O empreendedor que investe no seu processo produtivo para reduzir os gases de efeito estufa, é óbvio que ele vai querer comunicar, olha, compre o meu produto B, meu produto A, porque ele emite menos gás de efeito estufa. Então, hoje em dia, nós temos muito a ACV está sendo muito utilizada na perspectiva do produtor. A norma ISO 14001, que é a norma que orienta a implantação de sistemas de gestão ambiental, ela é uma norma que hoje, na sua versão mais atual, de 2015, ela explicita claramente, olha, o sistema de gestão ambiental, a gestão de produtos, ela tem que ser feita numa perspectiva de ciclo de vida. E, por fim, nós podemos analisar essa situação na função do produto. Isso daí acaba interferindo muito na análise de ciclo de vida, como vocês vão ver. Vamos supor que para saciar a sede desse indivíduo, eu preciso de eu preciso de 6 garrafinhas de A,
pelo volume, ou enfim, e apenas uma garrafinha de B. Em termos de gases de efeito estufa, vai ficar na mesma, né? Então, a função do produto, a função, a unidade funcional, deixa eu usar já um termo de ACV, da análise que você está fazendo, é extremamente importante. Sabendo desse contexto, vamos dar uma passada em definições e aspectos históricos. Pessoal, Ô, professor, pois não, só antes do senhor prosseguir, pode voltar o slide? Posso. O senhor falou em contabilização, né? Olhando para um resultado final, não sei, de avaliação do ciclo de vida, por exemplo, pegada de carbono. Uma coisa não iria equilibrar a outra. Por um lado, você usa mais água, mas você emite menos carbono. Enquanto do outro lado, você emite mais carbono, mas usa menos água. Mas no final das contas, aquela pegada de carbono, o resultado final, não seria o mesmo? Não seria, porque a pegada de carbono, especificamente, ela é uma categoria de impacto. Ela só considera emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera. Ponto. Né? O que eu quero mostrar aqui, e essa daí é uma das grandes conclusões que eu tenho certeza que vocês vão perceber ao longo dessa disciplina. Não existe produto perfeito. Não existe. Então, ok, vamos selecionar o produto que tem a menor pegada de carbono. Às vezes aquele produto, como é o produto A, que tem a menor pegada de carbono, é o produto que consome mais água. Uma boa análise de ciclo de vida, ela geralmente considera mais de uma categoria de impacto. Uma boa tomada de decisão, ela é baseada numa análise mais holística, né? Essa é uma das críticas que eu particularmente faço nesse encegueiramento justificado, tá? Que existe de mudança climática. Realmente, é uma coisa séria, tal, mas a gente às vezes se esquece de outros aspectos e impactos do nosso dia a dia, né? Mas a ACV, ela permite, nas grandes metodologias da ACV, RCP, UseStocks, CML, que são as metodologias que vocês vão aprender a utilizar, que já tem no software, né? Ela geralmente roda pelo menos umas 14 categorias de impacto. Então, você consegue, né, ver qual que é a mais interessante, ou escolher o que... Enfim, depende muito da... A ACV, ela tem, no final das contas, na minha opinião, mais uma função informativa do que opressiva, né? Consuma, não, informa, olha, tá aqui, né? Certo? Vamos lá, então. Então, isso aqui é a definição clássica de análise de ciclo de vida, baseado na ISO 14044. O que é antes de análise? O que é ciclo de vida? São etapas consecutivas e interligadas de um sistema produto, a partir da aquisição da matéria-prima ou a geração da matéria-prima, né, do feedstock, da matéria-prima, dos recursos naturais, até a sua disposição final. Então, o ciclo de vida é isso. Quando você fala ciclo de vida de um produto, ou ciclo de vida de um serviço que é possível, é você considerar desde a aquisição da matéria-prima, os impactos associados a esse, até a sua disposição final. Isso daí, vou passar o próximo conceito, né? Isso é ciclo de vida. O que é análise do ciclo de vida? LCA ou ACV? A compilação e a avaliação das entradas e saídas e dos potenciais impactos ambientais associados a essas entradas e saídas de um sistema produto através do seu ciclo de vida, esse life cycle, através do seu ciclo de vida até a sua disposição final. Então veja que mudança parece uma coisa meio boba, né? Mas veja que mudança de paradigma que nós temos. Eu me formei em 2007 e a análise de ciclo de vida já era uma coisa consolidada, mas não era tão comum. Antes eu pegava esse produto, eu estou com uma borrachinha aqui na minha mão, né? A minha preocupação ambiental associada a esse produto era o uso dele, ou seja, quando eu, né, apago, gero aquele, né, a borracha mesmo, jogo no lixo e tal, e a disposição final. Terminou a borracha, eu vou ter esse plástico, então nós temos aí, ou pelo menos era antigamente, a preocupação ambiental associada ao consumo, ao uso de um determinado produto. A preocupação, ela se restringia apenas no momento de uso e o seu descarte final. Quando nós olhamos para esse produto numa perspectiva de ciclo de vida, eu não olho aqui só uma borracha que serve para apagar.
Eu olho para ela e penso, poxa, quanto de eletricidade eu utilizei para fazer essa borracha? Quanto de gás natural? Quanto de desmatamento? Quanto de acidente de trabalho? E aí você começa a ter uma visão mais de ciclo de vida. Se pegarmos duas canetas, né, antes a minha preocupação era ou o preço, ou que seja uma preocupação estritamente ambiental. O que eu vou fazer com essa lapiseira quando ela quebrar? Vou jogar fora. O que eu vou fazer? Aqui tem a tinta, tal. Ou seja, era muito restrito ao uso. Mas quando você olha os dois produtos com a mesma função, obviamente, quanto de eletricidade eu utilizei para fazer isso? Quanto de petróleo eu utilizei para fazer isso? Quanto de água eu utilizei para fazer isso? Você começa a ver que na sua mão você não tem apenas o uso de uma lapiseira, mas você tem quilowatts-hora, você tem megajoule de gás natural, você tem petróleo e assim vai. Essa que é a grande sacada do ciclo de vida. E as respostas acabam sendo muito interessantes, porque numa perspectiva econômica, o consumo, ele puxa toda uma cadeia de suprimento, toda uma value chain. Aqui eu estou falando de uma caneta, mas você pega 1 milhão de canetas. O aumento de 1 milhão de unidades a mais, ou a diminuição de 1 milhão de unidades, ou a diminuição de 1 milhão de unidades no consumo e no uso, isso daí interfere em toda a economia, né? E a ideia do ciclo de vida é justamente trazer esses impactos e aspectos ambientais e tentar influenciar, ou pelo menos dar suporte à tomada de decisão, né? Então, nós temos aqui um exemplo típico, né? Antigamente, via-se o ciclo de vida, ou pelo menos o produto, apenas na sua caixinha. Eu tenho um produto, eu uso o produto e descarto o produto. Eu tenho aqui o produto, eu uso o produto e descarto o produto. Mas não. Muitas vezes essas caixinhas, elas se interligam. O produto deste processozinho aqui, ele é matéria-prima para esse daqui. De modo que, ao utilizar esse produto, eu estou ativando esse processo, que por sua vez é abastecido por esse processo. E aí você tem aqui uma análise, ou um ciclo de vida, e posteriormente uma análise de ciclo de vida. Vamos dar uma olhada nos aspectos históricos. Eu estou falando, gente, de ciclo de vida, esses conceitos de ciclo de vida começaram na década de 70. Então, por incrível que pareça, quem que foi, né, os precursores da análise de ciclo de vida, né, foi a Coca-Cola. O objetivo deles era um objetivo muito claro. Esse relatório aqui eu acho que vocês conseguem encontrar na internet, mas o objetivo era muito claro. Eles queriam saber o que era melhor economicamente, porque economicamente para eles estava muito associado ao consumo de energia, consumo de combustível, de você ter a reciclagem de garrafas de vidro, ou de você gastar uma grana aí para fazer embalagem de plástico e o usuário que se dane aí, ele que se vire com a embalagem de plástico. Então, essa ideia de ciclo de vida, de fazer esse cômputo de entradas e saídas, final dos anos 70, com a Coca-Cola. Depois, o Ministério do Meio Ambiente, né, dos Estados Unidos, em 74, a ideia dos caras. Eles já começaram a fazer estudos, né, com pressupostos metodológicos associados à ACV. Nós temos alguns relatos, alguns relatórios lá do Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos, associado ao uso de recursos, geração de rejeitos ao longo do ciclo de vida. Após um longo período de baixo interesse pela ACV, em 84 a ACV voltou, um departamento suíço ele começou a fazer, de novo, né, esse cômputo de entradas e saídas ao longo do ciclo de vida, sempre para a embalagem. A embalagem foi a base, assim, dos primeiros estudos de ciclo de vida. E é interessante porque as bases de dados mais antigas que nós temos, que vocês vão ter acesso, são bases de dados suíças. Nos anos 2000, 1990, aqui a gente está falando de 1970 a 90. Então, estudos específicos com finalidades econômicas, finalzinho da década de 80 já tem uma pegada mais ambiental. Em 90 até 2000, os estudos começaram a pulular, vários estudos no mundo, as pessoas começaram a se interessar, o pessoal da produção, na parte de engenharia de produto, começou a, poxa, isso aqui pode ter alguma finalidade, pode ser interessante. Só que quando começaram a vários estudos, né,
eles começaram a perceber uma dificuldade de comparar os produtos, né? Uma cerveja produzida lá no sul da Holanda e uma cerveja produzida no Brasil. Fazer a comparação direta poderia causar erros, porque os holandeses consideraram tais dados, os brasileiros consideraram outros, bases de dados diferentes, fronteiras diferentes. Então, peraí, vamos tentar normalizar, fazer uma norma para se fazer uma ACV. Houveram, né, alguns estudos, essa entidade aqui, essa sociedade, até hoje ela se reúne para definir aí as normas associadas à ACV, a CETAC. Em 94, a ISO começou uma normalização na parte de meio ambiente. Década de 90 tivemos os primeiros estudos, né, papers científicos. E é engraçado porque a análise de ciclo de vida, ela começou a acontecer muito paralelamente, ou veio proveniente da chamada análise energética, né? A análise energética, ela começou a aparecer na década de 70, por conta da crise do petróleo. Não sei se vocês lembram, né? Em 73 e 75, o petróleo de $10 saltou da noite para o dia para mais de $110, $80 o barril, em função do bloqueio que a Arábia Saudita fez na guerra de Israel, em 73, e depois eu não me lembro. E na década de 70, você está falando de uma matriz energética basicamente baseada em petróleo, né? Hoje, nós temos aí 70% da energia produzida no mundo vem do petróleo, mas antigamente era bem mais, 85%. Aí a galera ficou, poxa, a gente não pode depender do petróleo. O Brasil começou com seu plano pró-álcool, né? E o pessoal começou, vamos investigar ao longo do ciclo de vida, na onde que estão os maiores gastos energéticos, de modo que a gente possa reduzir. Então apareceram vários estudos. Esse slide que vocês estão vendo, inclusive, é um slide que eu usei na minha dissertação de mestrado em 2009, né? Que foi sobre análise energética. E a análise energética é uma análise de primeira lei, basicamente, mas o espírito da análise energética, Energy Analysis, né, é muito parecido com o espírito da ACV. É uma contabilização de entradas e saídas, só que aqui o meu foco não são emissões, consumo de água, o meu foco aqui é consumo de energia. Basicamente isso, né? Então nós temos hoje, né, final aí dos anos 2000, apareceram algumas normas ISO, né? Nós temos a ISO 14040 e a 14044. Eu acho que eu tenho elas e pretendo passar a vocês. Essas duas normas, elas não determinam exatamente como deve ser feito o ACV, mas quem tem um conhecimento aí de normas ISO vai ver que é uma análise geral. Olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado, essas são as etapas. E as etapas do ciclo de vida preconizadas pela norma ISO são as que nós vamos utilizar nessa disciplina. Ok? Então, apenas aspectos históricos. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: para que serve uma ACV? Para que serve? Para que se faz uma ACV? A gente já discutiu um pouquinho no primeiro slide, mas para uma empresa, vamos supor que vocês estejam trabalhando, né, para uma empresa, ou sejam donos de uma empresa. Vamos lá. Para que vocês acham que serve uma ACV? Professor, Pois não. eu acho que oportunamente a gente teve um artigo para ler instalações industriais que falava sobre sustentabilidade e apareceu bastante da análise histórica que o senhor mostrou para a gente. E um dos autores, que é o Valley, em 1975, ele citou que essa parte ambiental, essa preocupação ambiental por parte da empresa, além de reduzir os custos em reciclo, que era importante para fazer, por exemplo, o que você falou do consumo de água, essa água que ela só é despejada na natureza, se tiver um tratamento, pode ser reutilizada, então é menos um custo.
para essa empresa. A localização dessa empresa também é muito importante, como o senhor disse, consome muita água, mas ele está num lugar que é muito árido, então esse recurso também fica muito mais caro, que aumenta o custo do produto. E outras coisas, como, por exemplo, essa empresa, ela vai ter tubulações e esse manejamento vai ser gasto energético entre tubulações. A produção delas vai fazer com que consuma mais energia ou não, como vai ser o resfriamento desse produto que ele está produzindo e tal. Então, essa preocupação, acho que para a empresa é dinheiro e colocar os produtos também como vender, como marketing, falando que é um produto mais verde, né? Marketing. O que mais? Alguém vê alguma outra? Acho que você abordou quase tudo. A questão dos custos, da estratégia. A estratégia você pode expandir, né? Estratégia de processo, de design de processo, estratégia de negócio. Alguém vê alguma outra finalidade para a CV? É porque na perspectiva da empresa, a gente pensa muito no produto da empresa, né? Mas hoje em dia tem empresas que já pedem a ACV dos seus fornecedores. Então o cliente passa a ser a empresa e ela fala, não, eu só estou selecionando aqui os produtos naturais, ou enfim. Ok? Finalidades para um governo. Para que um governo vai, se é que tem, né? Ele se interessaria por uma ACV? O que vocês acham? Tem alguma ideia? O senhor comentou que a CV a gente aplica para tudo, né? Eu acho que pensando no projeto, num plano que o governo venha fazer, aplicar a CV, não sei. Vocês têm alguma ideia de algum plano assim que... Talvez algum impacto nas ODS ou algo do tipo? Desculpe, nas... ODS. Dos objetivos da ONU. Isso? Isso. Certo. ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Sim. Então aí vai mais para o lado de política, né? Perfeito. É isso mesmo. Eu vou, no finalzinho da aula, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que nós estamos vivendo hoje de uma política de biocombustíveis do Brasil, baseado exclusivamente em ACV. Então você vê que, assim, as pessoas que falaram no início da aula, né, fazer essa disciplina, de fato, ela tem aí as suas vantagens estratégicas, até de diferencial de mercado mesmo, porque é uma ferramenta que está sendo muito utilizada hoje. E para que serviria, qual que seria a finalidade da ACV para a sociedade, de maneira geral? O que vocês acham, olhando do lado, no aspecto assim da sociedade, do consumo? Conscientização dos consumidores? Conscientização para comprar os produtos mais adequados. O que mais? Conscientização. Para a saúde também, né? Porque se a empresa não tem controle dos próprios resíduos, ela polui o meio ambiente e prejudica o entorno, né? Às vezes tem outras partes, às vezes ela está numa área que é industrial, mas ao mesmo tempo a água que corre, se for jogado resíduos de poluição, vai afetar essa comunidade. Redução dos impactos ambientais, de forma pontual, com certeza. O que mais? O que mais que vocês enxergam? Nada mais assim que uma CV possa... Eu acredito que a CV, a partir do momento que ela é bem feita e influencia, né, a escolha, as escolhas do consumidor, ela passa a propor, né, ou a construir um novo mercado, né, um novo mercado de produtos verdes, uma nova economia, porque a partir do momento que você joga na rede, joga na cara, digamos assim, né, os impactos ao longo de todo o processo, você consegue apontar o dedo na ferida. Olha, aqui teve isso, aqui aumentou muito, aqui, né? Agora, para finalizar essa etapa de conversa, ok, nós vimos aqui, eu acho que está mais comprovado para vocês que é uma ferramenta que tem a sua finalidade, tem a sua aplicabilidade, existe um apelo social hoje,
Mas toda análise, ela tem as suas limitações. Talvez seja um pouco cedo para fazer essa pergunta, e nós vamos retornar a essa pergunta ao longo do curso, mas que limitações que vocês enxergam, possíveis limitações de uma análise do ciclo de vida? Eu acho que se você for levar a fundo, as variáveis podem ser infinitas, talvez, em uma análise. Infinitas em que sentido, Juan? E, tipo assim, em sentidos, eu estava até pesquisando aqui, por exemplo, fazer uma CV de algum processo de tratamento, que aí levaria em conta gasto de reagente, gasto de energia elétrica, tipo, controlar todas essas variáveis, quanto exatamente foi cada um, eu acho, assim, que acaba sendo bem complexo, se for levar assim na ponta do lápis. Você diz assim, a aquisição de dados é uma das limitações. Isso. Perfeito, Juan, perfeito. Você pôs o dedo na ferida. Uma das limitações é essa. O que mais? Eu acho que Investimento nessa questão da análise do ciclo de vida? Por parte das empresas, do governo. Assim, o governo precisaria investir mais, você disse. Isso, exato. Tanto em questão de pesquisa. Sem investimentos, fica difícil fazer uma boa análise de ciclo de vida, porque uma das características, até o Juan comentou, é a aquisição de dados, mas não é só a aquisição, é a aquisição de dados bons, dados reais, né? Sim, pode ser uma das limitações. Douglas, você ia falar alguma coisa? Não, o senhor acabou falando essa questão de dados confiáveis, né? Acho que também uma série histórica de dados é importante. Sim. E uma das coisas que, já vou dar o spoiler aqui, que vocês vão perceber é o seguinte, no fundo, segredo, né? Análise do ciclo de vida, você consegue o analista, o acevista, ele tem uma liberdade muito grande para conduzir a análise. Então, em resumo, em outras palavras, você consegue produzir o resultado. Ao longo do curso eu vou contar alguns exemplos que eu tive, com empresas mesmo, prestando consultoria, olha, os resultados são esses. E eles, não, a gente só vai publicar esse daqui que foi o melhor. Não era o mais real, mas era o melhor. Então, a ACV, qualquer coisa, né, gente? Vamos ser sinceros, que se envolve essa questão ambiental, existe uma tentação muito grande do chamado greenwashing, né? Você pintar aquele produto ali de verde, e no final das contas, não é tão verde assim. Então, uma das limitações é justamente essa. Você tem que tomar muito cuidado de ficar essas comparações diretas, de estudos distintos, né? Porque as situações são diferentes, as metodologias são diferentes, certo? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão escutando alguém gritar aqui no fundo? Sim. Sim, é a minha digníssima esposa vendo o jogo do Flamengo. Só um minutinho, que eu vou ter que falar para ela, porque senão... Espera aí. Pediu desculpa para todos vocês. Tá? Flamenguista fanático em casa é complicado. Vamos lá. Gostaria aqui de mostrar aqui para vocês, definir aqui, nós já fizemos a definição do que é ciclo de vida, do que é a análise do ciclo de vida, e aqui eu gostaria de colocar algumas definições, não se preocupem agora com essas definições, mas nós vamos começar a usar esses termos com certa frequência e vocês não vão ter tantas dificuldades em utilizá-los, né? Saber o que significa. Isso daqui é um ciclo de vida típico. Tá? Nós temos aqui o produto, nós temos o uso final do produto, esse produto ele é produzido por dois processos interligados entre si, obviamente, e cada um desses processos pode ser em plantas diferentes, numa mesma planta, mas cada um desses processos, eles possuem etapas distintas que também se alimentam, né? Aqui vocês também observam os fluxos de entrada, fluxos de saída. Esses fluxos de entrada, geralmente, eles são compostos por recursos naturais, energia, insumos,
e os fluxos de saída são compostos por emissões atmosféricas, resíduos, outros produtos. É muito difícil você ter na indústria um processo que produz um produto só. Não é que é muito difícil, é comum, não é comum, né? A maior parte dos processos produz pelo menos 2 produtos. Mas vamos dar uma olhada o que significa isso daí tudo. Vamos lá. A primeira coisa de uma análise de ciclo de vida, que é fundamental, vamos começar aqui de baixo, é o chamado fluxo de referência. O fluxo de referência refere-se ao fluxo do produto de interesse da sua análise. Este fluxo de referência, pense como sendo um fio que vai puxar todos os processos que estão para trás. Os processos e os subprocessos. Certo? Então, naquele exemplo que eu dei para vocês inicialmente, da garrafinha A e da garrafinha B. No ciclo de vida do produto A, aquela garrafinha é o fluxo de referência. É a produção de uma garrafa, ou de 10 garrafas, ou de 100 garrafas. Essa quantificação do fluxo de referência que eu chamo de unidade funcional. Certo? Então, uma coisa é você fazer uma análise do ciclo de vida, emissões de gases de efeito estufa por 100 unidades de garrafa produzida. Garrafas produzidas é o fluxo de referência, 100 garrafas produzidas é a sua unidade funcional. Ok? Um outro conceito extremamente importante, fronteiras do sistema. Fronteiras do sistema, nós vamos ter mais oportunidade de falar um pouco disso, mas significa não apenas as fronteiras físicas, as fronteiras geográficas que devem ser consideradas, mas também quais são os processos e os fluxos que você considera. Então, nós temos, por exemplo, as análises do berço ao portão. Né? Análise do berço ao portão significa desde a aquisição da matéria-prima até a entrega da garrafa sem o uso na porta da usina, na porta da empresa. Eu posso fazer uma análise cradle to grave, que a gente chama, né? Do berço ao túmulo. Então, eu considero todo o ciclo de vida, considerando o transporte desde a aquisição da matéria-prima, considerando o transporte dessa garrafa até o usuário, o uso da garrafa, bebendo líquido, o descarte da garrafa e, eventualmente, até a reciclagem da garrafa. Então, é do berço ao túmulo. Essa fronteira do sistema, obviamente, como vocês podem perceber, interfere muito nos resultados. Muito nos resultados. Né? O ciclo de vida, ele é composto pelos processos. Cada um desses processos, são processos unitários, né? Unit process. Até coloquei o termo aqui, porque é o termo que nós usamos no softwares. Né? Nós temos aqui, deixa eu ver, assim, a fronteira do sistema. E a fronteira do sistema, ela vai englobar todos os processos unitários que você escolheu considerar, e essas fronteiras, elas são extremamente importantes porque você só considera fluxos que passam pela fronteira. Se vocês se lembrarem de fenômeno de transporte ou de termodinâmica, é a típica primeira lei, né? Quando você faz aquelas análises de volume de controle. Esse daqui é o nosso VC, esse aqui é o nosso volume de controle. Eu só vou considerar, depois de definido a fronteira do meu sistema, os fluxos que passam à fronteira do meu sistema. Certo? Ah, professor, mas a gente tem um fluxo aqui dentro. Ah, professor, tem uma etapa que é reciclado. Você não contabiliza. Você só considera os fluxos que passam na fronteira do seu sistema. E que tipos de fluxos que vocês têm? Bom, aqui nós temos fluxos de matéria-prima. E matéria-prima, nesse caso, raw material, geralmente é matéria-prima tirada da natureza mesmo. Né? A água que vem diretamente do rio. Né? A água sei lá, o minério da natureza mesmo. Só que muitas vezes, esta matéria-prima, ou este material que vem diretamente da natureza, ele passa por determinados processos antes, né? Esqueci o termo agora, mas determinados processos antes de entrar no seu sistema. Este fluxo proveniente de outros processos é o que nós chamamos de fluxo produto. Então, nós temos aqui os insumos. Vamos supor que aqui entre, sei lá, um fertilizante, tá? NPK. Então, nós temos aqui a entrada de fertilizante. O que cruza a fronteira do meu sistema
não é o fósforo lá que eu peguei da natureza, não. É um saco de fertilizante que já foi produzido, né? Então, acho que vocês conseguem entender que a este fluxo produto está associado um ciclo de vida aqui atrás. Porque para produzir o NPK, eu precisei de energia, eu precisei de matéria-prima, processos específicos, igualzinho esse daqui. Então, o fluxo produto, ele tem um background, né? Ele não vem da natureza diretamente, mas são processos industrializados, né? Esse aqui tem os fluxos intermediários, que pelo fato de não ultrapassar a fronteira, eles não são contabilizados, e nós temos os resíduos, né? Nós temos os wastes, que pode estar associado ao impacto ambiental ou não, nós temos os efluentes atmosféricos ou não, e nós temos os subprodutos, né? É muito comum, repito, de um mesmo processo, como por exemplo esse caso. Esse processo aqui, ele produz esse produto e produz esse produto. E aí você começa a ter dificuldades, poxa, mas eu estou interessado só nesse produto aqui. Como é que eu vou contabilizar os impactos associados a esse? E aí entra a questão das coproduções, né? Nós temos a coprodução combinada e a coprodução conjunta. A coprodução combinada é um processo que produz mais de um produto, mas através de subprocessos distintos. Exemplo, nós temos as usinas de açúcar e álcool no Brasil, né? Então, as usinas aqui de açúcar e álcool, que são abastecidos da cana, né? Toda usina de açúcar e álcool, grande parte das usinas de açúcar e álcool, as destilarias autônomas, elas têm a produção de 2 produtos. Tem a produção do etanol, certo? E tem a produção de eletricidade excedente. Só que dentro da usina, o bagaço, rapidamente, né? O bagaço ele é moído, gera um caldo, esse caldo ele é fermentado, gera o álcool, esse álcool é destilado. E aí eu gero o etanol. O bagaço que é separado do caldo na moagem vai para uma caldeira, tá vendo? É dentro de um mesmo processo, nós temos 2 subprocessos, fermentação e destilaria, e a caldeira, que queima esse bagaço e gera eletricidade excedente. Isso daqui é o que nós chamamos de produção combinada, né? Só que nós temos as produções conjuntas. Eu consigo interferir, existe um certo grau de independência entre esses produtos. Existe usina no Brasil que só produz etanol. Tem usina no Brasil que produz etanol e eletricidade, ou seja, independe. Existe um certo grau de independência na produção combinada. Na produção conjunta, agora eu acho que eu estou falando o contrário. Na produção conjunta. Na produção combinada, é inevitável você não produzir um produto. Isso é muito típico de reação química. Produção, de novo, biocombustível, né? Produção de biodiesel. Entra o óleo de soja, você reage com álcool, tem a transesterificação, você produz biodiesel e glicerina. É uma reação química, é balanço de massa. Você não consegue produzir menos glicerina sem deixar de produzir menos biodiesel. Então, isso é a coprodução combinada. Eles são 100% dependentes. E nós temos a produção conjunta, que tem um certo grau de independência. Mas são coprodutos. Como no ciclo de vida você geralmente está interessado em um só, e apenas um é o fio que puxa todo o ciclo de vida, e aí? Como é que você vai tratar disso? Isso daí é um dos aspectos que vão ser tratados na nossa aula, né? Nas próximas aulas. Falei para vocês, nas próximas semanas, nós vamos passar por essas etapas, tá? A ACV, hoje, ela é muito bem normatizada pela ISO 14040, né? E ela se baseia muito naquele ciclo do PDCA, que é típico da ISO, da série de ISOs 14000, né? Plan, Do, Check and Act. Mas trocando em outras palavras, a ACV, ela tem essas seguintes etapas. A primeira etapa é uma etapa extremamente importante, que é uma etapa de definição. Quais são os objetivos? Eu descrevo quais são os meus processos, quais são as fronteiras do meu sistema, qual é a unidade funcional que eu vou trabalhar. Então, todos os aspectos metodológicos são definidos nessa primeira etapa.
Isso nós vamos começar a ver na próxima aula. Na segunda etapa, sabendo dos aspectos metodológicos, aí a etapa mais é o coração da ACV. Tudo assim vai interferir, vai ter uma interferência razoável da maneira como você faz aqui, que é o levantamento de dados. É você fazer as contabilizações de entrada, de saída, mapeamento de processo, digamos assim, né? Que é a etapa de inventário. Tanto é que nós temos uma LCA, que é Life Cycle Assessment, mas essa etapa é chamada de Life Cycle Inventory. Você faz um inventário. Saí do inventário, eu venho por cima daquele processo bonito, né, com todas as setinhas de entradas e saídas quantificadas, e eu coloco uma lente em cima dele. Essa lente nós chamamos de metodologia de caracterização. Estou querendo analisar apenas emissão de impacto, emissão de gás de efeito estufa. Existe uma metodologia que você enxerga todos esses fluxos apenas no que diz respeito a mudanças climáticas. Existe uma metodologia que eu enxergo todos esses fluxos apenas no que diz respeito à toxicidade humana, a risco de câncer, enfim, né? Então, existem várias metodologias e essa parte de você caracterizar ambientalmente o seu processo acontece aqui. E, por fim, você tem os resultados na mão, vocês vão interpretar. Repito, nas próximas semanas a gente vai passar por cada uma dessas etapas e, por fim, o projeto final que vocês vão fazer, vocês vão ser obrigados a passar por cada uma dessas etapas, apresentando nos finalmente aqui os resultados. Ok? Dúvidas, comentários? Por enquanto, certo? Então vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aqui rapidamente um exemplo de uma política atualíssima, na nossa realidade, que é a realidade brasileira, baseado em ACV. E aí nós finalizamos a aula fazendo um pequeno exemplo, um exemplo de uma continha, só para vocês já irem sentindo o drama aí, e aí nós finalizamos. Bom, existem no mundo algumas políticas chamadas de low carbon policies, políticas de baixo carbono, né? Essas políticas, elas, de maneira bem geral, elas têm um objetivo claro, que é diminuir as emissões de gases de efeito estufa, diminuir as emissões de carbono. Descarbonizar, é um termo que está sendo muito utilizado. E essas políticas, elas procuram incentivar, né, ou influenciar o consumidor através de lei, ou através de multas, né, ou de incentivos, a migrar para rotas e para produtos que, ao longo do seu ciclo de vida, emitam menos gases de efeito estufa. Então, aqui nós temos um exemplo de uma política do ano 2002 ou 2004, se não me engano, nos Estados Unidos, Renewable Fuel Standard, todas associadas à energia, com uma grande contribuição do setor de transportes, né, que hoje é o setor que mais emite gás de efeito estufa. Nós temos aqui a diretiva europeia, datada de 2000, e a primeira versão delas eu acho que foi 2008, 2009. E nós temos a nossa política brazuca aqui, que é o Renovabio, né, que eu tive a oportunidade aí, não de participar, mas de acompanhar aí como um espectador de alguns pesquisadores, inclusive meu orientador de doutorado, que participou ativamente do desenvolvimento dessa política. Como é que funciona essa política? Existe uma meta específica no Brasil para diminuir as emissões de gases de efeito estufa associadas ao setor de transporte ou associadas aos combustíveis, né? Então, eles tinham que descobrir uma forma, ou de achar uma forma, para influenciar o mercado a consumir menos combustíveis fósseis e começar a consumir mais combustíveis renováveis. E dentre os combustíveis renováveis, aqueles que têm, ao longo do seu ciclo de vida, emissões de gases de efeito estufa menores, né? Então, como que eles fizeram? Não sei se vocês sabem, mas hoje, na legislação brasileira, nenhum produtor de etanol ou de biodiesel, ele pode sair da usina e levar para um posto. Não tem como fazer isso.
Na política de combustíveis do Brasil, existe muito bem consolidada a figura do distribuidor de combustíveis, né? Então, esse distribuidor, ele recebe os combustíveis das usinas, né, e das refinarias. Quando é gasolina, existe uma mistura obrigatória. Quando não é, não sei se vocês sabem, mas a gasolina nossa ela não é pura, né? Ela é misturada aí com 18%, 15% de etanol anidro. Mas esse distribuidor, ele é o que vai passar, né, entre o produtor e o consumidor, o posto de gasolina, ele que faz esse, que passa, digamos assim, né? Então, como que essa política funciona? Existe uma lei específica que determina que os distribuidores, eles tenham uma redução, existe uma meta de redução de gases de efeito estufa associados aos combustíveis que eles comercializam. A partir do momento que você... Porque o distribuidor, ele não produz nada. Não tem como o distribuidor mudar o processo, usar isso, usar aquilo. Não. O distribuidor, ele simplesmente é o atravessador do combustível que vem do produtor e que ele atravessa para o consumidor. Ele é o balconista, que pega na prateleira e dá para o consumidor. A partir do momento que você fala para esse balconista, olha, você tem meta de redução de emissões. Existe uma meta legal em cima desses distribuidores. O que vai influenciar diretamente o distribuidor? O distribuidor, ele vai começar a escolher da prateleira produtos com menores emissões de gás de efeito estufa ao longo do ciclo de vida. Então, não existe nenhuma preocupação de mudar processo, né? Mas é só na escolha desse balconista. E com isso, ele ativa imediatamente os produtores. E produtores que comprovadamente têm uma menor emissão. Para os distribuidores comprovarem que eles estão alcançando as metas, eles devem... como é que eles comprovam isso, né? Eles comprovam isso através da compra na Bolsa de Valores de CBIOS, que são créditos de carbono, carbonos mitigados, carbonos reduzidos, 1 tonelada a menos de carbono, né? Seria mais ou menos uma coisa, mais ou menos assim. Ele compra na Bolsa de Valores. E quem que coloca esses créditos de carbonos evitados nas bolsas de valores? O produtor de biocombustível. Então aí você tem a ligação entre os dois. O produtor de biocombustível, ele faz a venda física do biocombustível para o distribuidor, mas o distribuidor, ele tem metas, né? E essas metas obrigam ele a reduzir as emissões. Então ele vai ter que comprovar essa redução das emissões, vai comprovar a redução que ele está atingindo essas metas, mostrando que ele está comprando de produtores que têm uma menor emissão ao longo do ciclo de vida. Então é mais ou menos assim. Existe uma competição hoje indireta, olha que interessante, em toda a cadeia de suprimento, você pega um player, no caso dos distribuidores, que ele simplesmente ele é o balconista, ele não produz nada, mas ele é o balconista, ele que escolhe e dá pra gente. O usuário, o cara que vai no posto de gasolina, ele não tem essa força, né? Ele não tem essa, eu quero comprar dessas. Não, não tem. Você compra o que está lá. Então o usuário está fora, ele não tem esse poder de escolha, mas o distribuidor tem. Você coloca uma meta de redução para ele, e aí ele, com essa meta de redução, ele vai começar a pegar de produtores que têm uma performance ambiental interessante. Então, esse tipo de negociação é muito comum, né? Hoje tem os selos ambientais, né? Você fazer um selo ambiental, um rótulo ambiental, isso implica, você obriga, você quer entrar no meu mercado, melhora aí o seu processo, que aí eu te contrato. Só que, onde que está o ACV disso daqui tudo? Esses CBIOS, eles são gerados a partir das emissões evitadas de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida daquele produtor. Então, você roda uma CV no processo produtivo do produtor e fala, olha, sua nota é essa daqui, baseado nas emissões do seu processo produtivo. Nossa, mas eu não gerei muito CBIO. Melhora o seu processo para o distribuidor um dia comprar seus créditos de carbono. Seria mais ou menos assim. Uma coisa genial.
Rapidamente, né? A base metodológica do RenovaBio é uma base 100% em ACV. As emissões associadas, né, as notas, elas se dão em um índice chamado de intensidade de carbono, que é muito parecido com o RFS dos Estados Unidos. E as notas é aqui, grama de CO2 por megajoule de etanol ou de combustível produzido. Tá? Então, nós temos aqui a unidade funcional e aqui eu só estou analisando os aspectos associados à emissão de gases de efeito estufa. Hoje existe uma calculadora, né, que vocês vão ter oportunidade de conhecer, chamada RenovaCalc, e hoje está disponível nessa calculadora esses biocombustíveis, etanol de cana, etanol de milho, etanol 2G, bioquerosene de aviação, biodiesel tem de soja, gordura bovina, resíduos agroindustriais, biometano, né? Então, hoje, essa calculadora está lá. Deixa eu mostrar a cara da calculadora. Ah, não tem. Opa. Mas aqui tem a calculadora, né? Então, o produtor, ele entra lá com seus dados, já sai a nota dele, e a nota é algo mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Os dados do produtor, ele abastece lá, desde a etapa agrícola, hein? Então, tem os dados agrícolas, os dados industriais, a calculadora entra aqui, a calculadora já cospe aí para você os resultados, né? Então, nós temos aqui 3 produtores, né? Nós temos um produtor de etanol, aqui etanol, produtor de etanol, né? Então, nós temos 3 usinas diferentes, né? Abastecidas pelo mesmo canavial. Tem uma usina que tem um rendimento menor de etanol e uma usina que tem um rendimento maior de etanol. Melhorias de processo, né? O pessoal de bioprocesso já sabe bastante disso. Fermentação com a melhor eficiência, né? O aproveitamento melhor do suco, essas coisas. E essa aqui são as notas, né? Então, você vê que usinas que têm uma eficiência de processo maior, você tem uma redução de gases de efeito estufa. No caso do etanol, compara com a gasolina, tá? Gasolina, eu acho que é 88. Aí você tem as emissões desse processo produtivo. A diferença é essa daqui. Ok? 57,5. Quanto mais carbono evitado, mais CBio você gera, mais você consegue, mais volume de CBio você consegue colocar no mercado. Obviamente, os distribuidores vão comprar mais de você. Você recebe esses CBios, a troca dos CBios é na bancada mesmo. Acho que a última vez estava $50 a tonelada de carbono evitado. Se você tem uma empresa que comprovadamente reduz aí tantos milhões de toneladas ano, você multiplica isso por milhões, é um investimento que o distribuidor faz em você. E aí você tende a melhorar o processo. Enfim, ficou uma coisa bem interessante. Isso daqui é uma mesma usina, só que abastecido por canaviais diferentes, né? Então, você tem um canavial aqui que tem uma produtividade de cana melhor, um canavial, né, que utiliza agricultura moderna, enfim, né, técnicas de manejo mais eficientes, o solo é melhor, então ele também tem a possibilidade de fornecer mais CBios que os outros canaviais. Eu retorno aqui só para vocês verem, né? Essa aqui é a fronteira do sistema, né? É uma fronteira baseada na lei, né? O RenovaBio ele não é, eu vou fazer o que eu quiser, não. Para ter uma comparação justa, vem de cima para baixo, é o well to will, né? O well to will significa que você pega do berço à roda, né? Então, desde a etapa, enfim, você tem aí... não, aqui não está mostrando, desculpe. Recycling material, well to pump. O well to will, na verdade, ele vai pegar desde a etapa agrícola, né? E a etapa agrícola você entende, né? Eu estou usando nitrogênio, mas o nitrogênio tem um ciclo de vida do nitrogênio. Então, né, desde a etapa agrícola e caminha até o uso mesmo, né? O uso do combustível, a etapa de transporte e a queima do combustível no motor. Ok? Então, nós fazendo essa disciplina de ACV, vocês não só vão aprender, espero eu, uma ferramenta muito útil, né? Muda até um pouco de paradigma, né? Uma quebra de paradigma, de conceitos, mas uma ferramenta que está muito na moda. Muito, muito na moda, muito utilizada.
Hoje, né, essas aqui são as normas mais atuais, né, da ISO. Eu vou passar isso para vocês depois, para vocês terem como referência, que normatiza aí a análise de ciclo de vida. E gostaria, alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Algum comentário? Não? Pode colocar no... Peraí, deixa eu ver aqui. Tem no chat... Ah, tá. Tudo certo, professor. Beleza. Pessoal, vamos então encerrar a nossa aula fazendo esse exercício muito simples. Pode fazer em Excel, pode fazer na mão, muito, muito simples mesmo, tá? Qual o custo ambiental? Eu chamei custo ambiental, vocês vão entender por quê. Em termos de emissão de CO2 e água para produzir esse produtinho aqui que eu chamei de elixir. Então nós temos um processo, né? Esse processo, ele emite, o processo 2, ele emite 1 kg de CO2, consome meio quilo do produto A, 2 kWh de energia, e ele produz 1 kg de elixir. Né? Então, eu quero saber de vocês qual é o custo ambiental em termos de emissões de gases de efeito de CO2 e água para produzir elixir. Para produzir 1 kg de elixir, quanto que eu emito de CO2 e o quanto que eu emito de água. Numa análise convencional, não ciclo de vida, você olha, para produzir 1 kg de elixir, eu não consumo nenhuma água e eu emito 1 kg de CO2. Mas quando você começa a ver, quando você começa a ver ciclo de vida, você vê que este produtinho aqui, que você consumiu, tem emissões associadas a ele, tem consumo de água associado a ele. Nossa, mas aqui, esse processo 1, que produz o produto A, ele consome químicos. Esses químicos, por sua vez, enfim, entendeu? Ele consome energia, a energia consome, enfim. Então, olhando esses 4 balanços aqui, todos interligados, eu pergunto a vocês, quanto que, numa perspectiva de ciclo de vida, 1 kg de elixir emite em CO2 e quanto 1 kg de elixir, na perspectiva de ciclo de vida, consome de água. Deixar um tempinho aí para vocês pensarem, façam as contas aí, me digam. Dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Certo? Tá. Então faço aí, daqui a pouco a gente dá aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem, né? A minha sugestão, até para facilitar, é você padronizar esses processos de background em relação às entradas que você tem aqui. Tá? Então, aqui é meio, aqui sai 1 kg de ar. Então, faz as contas. 5 minutinhos, e aí nós selecionamos aí alguns aí para responder para a gente. Tá? Enquanto vocês estão fazendo, deixa eu só tomar uma aguinha aí. Tudo bem, já estou por aqui, mas pode ficar à vontade aí. Alguma dúvida é só perguntar.
Pessoal, e aí? Alguém chegou em algum número? Professor, Pois não, Rayane. o meu CO2 deu 0,65 kg por quilowatt-hora e Ok. o H2O deu 0,125 kg por quilowatt-hora. Tá. Ok. Algum outro número, algum outro resultado? Jairo, Luiz? Caso minhas contas estejam certas, para produzir 1 quilo de elixir, gasta 14 quilos de CO2. Bem mais, certo? E em questão de água, para produzir 1 quilo de elixir, gasta meio litro de água. Mas a água ainda eu acho que está errada, ainda acho que depende de outros fatores. Certo. Juan? Obrigado, Luiz. O meu deu 4,8 kg de CO2 e meio litro de água. Tá bem. Então, estamos caminhando bem. O que mais? Flávia O ou meu, o Chayenne? meu deu 6,8 quilos de carbono e meio litro de água. Tá, meio litro repetiu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, a primeira coisa, deixa eu passar aqui, a primeira coisa é a gente normalizar os processos para a mesma unidade funcional. Só para vocês terem uma ideia, voltando naqueles conceitos que nós vimos, né? Esse daqui é o fluxo de referência, elixir. A unidade funcional é 1 kg de elixir. A unidade funcional ela sempre vai ficar no denominador, né? Então é tantos quilos de água ou quilos de CO2 por quilo de elixir, né? No ciclo de vida, e isso daí vocês vão fazer muito nessa disciplina, e facilita muito, por mais bobo que seja, mas eu até hoje faço isso, você fazer um desenho. E esse desenho, a ideia do ciclo de vida é a interligação. Então, o que sai de um processo tem que entrar em outro. Então, você vê que o que sai desse processo 1 entra no processo 2, o que sai desse processo chamado energia entra aqui, entra aqui, entra aqui, né? E o que sai desse processo chamado químicos, ele entra aqui. Então a ideia é fazer toda essa interligação. E depois disso, você normaliza, né? Se vocês olharem aqui, nós temos, no processo 2, da onde sai o elixir, eu preciso de meio quilo de produto A. Então, inicialmente, estava 1 quilo só. Mas, na verdade, de produto A que sai do processo 1. Mas, na verdade, eu preciso de meio quilo. Então, divido todos os fluxos do processo 1 por 2. Certo? Por exemplo, emitia 2 kg de água, consumia 4 kWh de energia. Não, mas eu preciso da produção de meio quilo de A só. Porque eu preciso exatamente dessa quantidade para entrar aqui. Dividindo tudo por 2, eu tenho então a normalização do processo 1. Agora nós vamos para os processos de background, os fluxos produto, digamos assim. Né? Químicos. Eu necessito, no ciclo de vida, de 1 kg de químicos. Aqui, nesse meu processo original, estava saindo 1 quilo. Então, eu não tenho nenhuma necessidade de mudar esse processo químico. Agora, vamos ver o processo de energia. Eu tenho o consumo direto de 2 kWh de energia, aqui, 2 kWh de energia para produzir meio quilo de ar, e 2 kWh de energia para produzir 1 kg de químicos. 2 mais 2 mais 2. Nesse meu processo de energia, que antes estava saindo apenas um processinho isolado, no ciclo de vida eu tenho que ativá-lo 6 vezes mais. Então eu multiplico todos os fluxos por 6. Né? Então 6 vezes 0,2, 1,2. Então quando você contabiliza tudo, dá 5,2 quilos de CO2 e meio litro de água. Eu não sei se é isso que... Opa, peraí. É isso mesmo? É porque a energia, agora que eu vi que eu fiz ele picado.
Então, nós temos a produção de 1 kg de elixir, as emissões de CO2 estão aqui. Na verdade, eu entendi, mas a conta é essa mesmo. Eu peguei energia e abasteci energia por cada um dos processos que demanda, tá vendo? Então, aqui eu tenho 2 kWh de energia. O meu processo original, ele produz 1 kg de energia, então eu devo multiplicar por 2, então dá 0,4. Mas assim, se eu somar aqui, esses aqui, é porque eles não estão linkados, mas estão todos normalizados nessa minha unidade funcional. Eu vou ter 1 kg de CO2 emitido aqui diretamente, mais 1, mais 2, 4, mais 1,2, 5,2, certo? E água, eu vou ter o consumo de meio litro de água apenas aqui. Certo? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Pessoal, é exatamente isso que nós vamos fazer ao longo desse curso, tá? Claro que aqui está muito simplificado, mas o processo é mais ou menos assim. Aqui foi um balanço básico, né, de massa e energia, mas quando nós começarmos a colocar as metodologias e tal, eu garanto para vocês que vocês vão se surpreender com os resultados, né? Pois não, é. Não, eu tinha confundido, porque eu dividi todos pela quantidade de energia que foram gastas, mas então precisa só deixar ele na unidade em quilolitro mesmo. Isso, exato. Tá. É que depois eu fiz a conta e dividi pela energia gasta. Não, é o consumo total, certo? Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Então, meus caros, por hoje é só. O Flamengo já está ganhando de 2-0, graças a Deus, no primeiro tempo, como vocês devem ter percebido. Mas é isso daí, eu vou colocar a aula depois gravada lá. Na semana que vem nos encontramos de novo, e aí nós começamos aí as etapas da ACV, enfim, nós vamos tocando. Tá? Professor, vai ter alguma atividade para entregar hoje? Não, hoje não. Acredito que na semana que vem já está programado a primeira, e aí as atividades vão aumentando, né? Mais conceitual até uma coisa mais matemática, tá? Ciclo de vida, essas continhas vocês podem fazer em Excel, pode fazer na mão, mas daqui 1 mês e meio, mais ou menos, vocês vão aprender a fazer num software. E isso daí eu garanto que vai dar um diferencial aí para vocês. Certo? Pessoal, muito obrigado. Deixa eu parar aqui a aula.